Jair Messias Bolsonaro é uma figura central e complexa na história política brasileira recente. Sua trajetória, marcada por uma transição do meio militar para a política, é definida por uma ascensão incomum de um deputado do baixo clero para a presidência da República. Neste vídeo, vamos detalhar as fases de sua vida e carreira, desde as origens e a trajetória nas Forças Armadas, passando por quase 3 décadas no Congresso Nacional, e sua vitória à campanha presidencial, além do seu governo de 2019 a 2022, até a atualidade, com as diversas questões jurídicas e a manutenção de sua influência política. Mas antes de irmos ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia e história, sem deixar de lado o entretenimento. Jair Messias Bolsonaro, um ex-militar e capitão da reserva, emergiu como uma figura política promissora no final dos anos 1980 e, de forma surpreendente, alcançou a presidência do Brasil em 2018. Sua eleição representou um ponto de virada na política nacional, reconfigurando o cenário político e ideológico. Para entender a ascensão de Bolsonaro, é fundamental analisar o contexto histórico que o precedeu. O período que antecedeu as eleições de 2018 foi de intensa turbulência. A população brasileira enfrentava uma profunda crise econômica e política, agravada pelos escândalos de corrupção da Lava Jato. O desgaste da política tradicional era palpável e havia uma crescente descrença nas instituições e nos partidos estabelecidos como o Partido dos Trabalhadores, que havia governado por 13 anos. Milhões de pessoas, tanto de grupos de esquerda quanto de direita, participaram das jornadas de junho de 2013 protestando contra a crise e a corrupção. Nesse ambiente de polarização e de busca por uma figura que representasse um rompimento, a retórica de Bolsonaro e sua imagem de mito para apoiadores, construída ao longo de sua carreira parlamentar, encontraram solo fértil. A narrativa de que ele era um candidato antissistema, mesmo tendo cumprido 7 mandatos como deputado federal, ressoou com um eleitorado sedento por mudança e cansado da política tradicional. A desconstrução de sua longa carreira parlamentar e sua representação como um outsider foi uma estratégia de campanha crucial, possível apenas devido ao cenário de desilusão generalizada. Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955 na cidade de Glicério, no interior paulista. Ele é um dos 6 filhos de Percy Geraldo Bolsonaro, que era um dentista, e Olinda Bonturi. Sua infância e adolescência foram vividas em diversas cidades do interior paulista, com a família se estabelecendo por fim em Eldorado, no Vale do Ribeira. A carreira militar de Bolsonaro começou na década de 1970. Ele ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas e no ano seguinte foi aprovado para a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro, onde se formou em 1977. Durante o curso, ele integrou a turma de Tiradentes e concluiu também um curso de paraquedismo militar na Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro. Em 1986, ele se tornou uma figura pública ao publicar um artigo na revista Veja com o título "O salário está baixo", criticando a baixa remuneração dos militares na época. O ato foi interpretado como uma violação do regulamento da corporação, que proíbe oficiais de se manifestarem publicamente sobre questões internas. O artigo resultou em uma prisão de 15 dias para o então capitão. A insubordinação, que poderia ter encerrado a sua carreira de forma anônima, foi o que paradoxalmente lhe deu a notoriedade necessária para a transição para a vida pública. A transição de Jair Bolsonaro para a política formal começou em 1988, quando ele foi eleito vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 2 anos depois, ele conquistou o primeiro de 7 mandatos consecutivos como deputado federal pelo Rio de Janeiro, cargo que manteve até 2018, quando se licenciou para concorrer à presidência. Durante seus 27 anos no Congresso Nacional, Bolsonaro se destacou pela defesa dos direitos de militares ativos, inativos e pensionistas, pela redução da maioridade penal e pelo direito à legítima defesa e à posse de arma de fogo para cidadãos sem antecedentes criminais. O ex-deputado apresentou cerca de 170 propostas, mas apenas 2 projetos foram aprovados. Isso sugere que sua atuação não se concentrava na articulação e na aprovação de leis, mas sim na manutenção de sua identidade política e na defesa de suas bandeiras ideológicas. Sua força residia na repetição de temas como segurança, família e militares, construindo uma identidade coesa que não dependia de siglas partidárias. A trajetória partidária de Bolsonaro é descrita como uma série de muitos divórcios. Ao longo de sua carreira, ele se filiou a uma dezena de partidos, demonstrando que sua lealdade era mais com sua própria agenda do que com qualquer legenda específica. A fluidez partidária, no entanto, não é um sinal de falta de convicção, mas sim um indicativo de que sua ideologia pessoal era a verdadeira sigla de sua política. Ele se filiava a partidos para obter tempo de televisão ou viabilizar candidaturas, mas sua base de apoio era leal a ele e não à legenda. Isso se tornou um fator decisivo em 2018, quando se elegeu pelo PSL, um partido que passou de Danico a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados.
A campanha presidencial de 2018 de Jair Bolsonaro foi uma campanha bem sucedida, marcada pela repetição de bordões e pela defesa de pautas conservadoras e liberais. Os principais temas de sua plataforma incluíam a tolerância zero com a corrupção, fortes críticas à esquerda e ao PT, e a defesa dos valores familiares e maior liberdade para as forças de segurança. O slogan da campanha, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, uniu de forma estratégica os domínios da política e da religião. Além disso, o uso em grande escala das cores da bandeira do Brasil foi uma das características marcantes e a estratégia de sua comunicação visual, especialmente nas mídias sociais. Um dos fatores mais decisivos para a vitória de Bolsonaro foi o uso estratégico das mídias sociais, que se tornaram a espinha dorsal de sua campanha. A campanha digital liderada por seus filhos foi capaz de disseminar uma agenda alternativa que contornou a mídia tradicional. A presença no Facebook e no Instagram permitiu que as ideias de Bolsonaro alcançassem uma maioria silenciosa e pautassem os temas de debate da campanha. A comunicação digital posicionou Bolsonaro como a solução para a insegurança, associou a esquerda a problemas sociais e econômicos e reforçou uma visão de mundo em que a política estava intrinsecamente ligada à religião. O ataque a Jair Bolsonaro, ocorrido em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, foi o ponto de inflexão de sua campanha. Enquanto era carregado por uma multidão de apoiadores, o então candidato foi esfaqueado na região do abdômen por Adélio Bispo de Oliveira. Embora o ataque tenha sido grave e ele tenha custado várias cirurgias, Bolsonaro sobreviveu. A equipe de campanha do candidato explorou habilmente o evento. O atentado o consolidou como um candidato antissistema, um mártir do sistema político que ele próprio contestava. O incidente o dispensou de participar dos debates, permitindo que sua equipe explorasse a cobertura midiática massiva e a explosão nas redes sociais a seu favor. O volume de referências a Bolsonaro nas redes sociais cresceu 2.500% na hora seguinte ao ataque. O simbolismo do seu nome no meio, Messias, alimentou as interpretações religiosas, e sua sobrevivência foi vista por muitos como um ato de proteção divina. O ataque forjou uma conexão emocional e quase religiosa com seus apoiadores, um fator crucial que compensou seu tempo limitado de televisão e resultou na sua eleição com 57,8 milhões de votos. O governo de Jair Bolsonaro, que ocorreu de 2019 a 2022, foi marcado por uma série de transformações, crises e confrontos. Ele foi impulsionado por uma agenda econômica liberal liderada pelo ministro Paulo Guedes, que defendia reformas e privatizações. Entre as ações realizadas destacam-se a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, e a proposta de privatização dos Correios, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, além da reforma da Previdência. Outros legados institucionais importantes do governo foram a independência do Banco Central e a criação do sistema Pix. O desempenho econômico sob sua gestão, no entanto, apresentou um quadro misto. O governo herdou uma economia em crise e, apesar do crescimento modesto em 2019, o PIB caiu significativamente em 2020 devido à pandemia. A taxa de desemprego, que atingiu 13,8% em 2020, diminuiu para 9,3% no final do mandato. A inflação também cresceu durante o período, com a inflação dos alimentos aumentando 57%. A gestão da pandemia de Covid-19 pelo governo Bolsonaro é considerada por críticos como um dos seus pontos mais controversos. A abordagem do governo, segundo a análise, baseou na intenção de atingir a imunidade coletiva, estimulando a contaminação generalizada e minimizando a gravidade da doença. Bolsonaro desestimulou o uso de máscaras e o isolamento social, que ele chegou a chamar de mimimi e de frescura. Além disso, houve a promoção de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina. A má gestão e as declarações do presidente são apontadas como fatores que contribuíram para o Brasil ter um dos piores desempenhos na pandemia, com aproximadamente 700 mil mortos. A política externa de Bolsonaro rompeu com as tradições diplomáticas brasileiras. O presidente adotou uma postura mais unilateral, com o menor ritmo de viagens ao exterior desde 1994 e se distanciou de vizinhos da América Latina. No meio ambiente, o governo enfrentou duras críticas. Um dia, após prometer dobrar o orçamento para fiscalização ambiental em uma cúpula do clima, Bolsonaro aprovou um corte de 24% no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou significativamente desde o início de 2019, e o presidente chegou a acusar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de forjar os dados, demitindo seu então chefe, o físico Ricardo Galvão. A gestão profissional dos seus ministros, por outro lado, foi muito elogiada. Trabalhos excelentes foram feitos pelo ministro Tarcísio de Freitas, que logo após se elegeu governador do estado de São Paulo, e além de outros ministros com perfil técnico que realizaram grande trabalho durante o governo de Bolsonaro.
Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da nova república a tentar a reeleição e ser derrotado. Ele perdeu o segundo turno das eleições de 2022 para o Luiz Inácio Lula da Silva. A derrota não foi aceita por uma parcela significativa de seus apoiadores, que, motivados por alegações de fraude eleitoral, invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em 8 de janeiro de 2023. Posteriormente, em depoimento ao STF, Bolsonaro se distanciou desses apoiadores, a quem chamou de malucos. Após o fim de seu mandato, Bolsonaro passou a ser alvo de diversos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o que resultou em sua inegibilidade até 2030. Em um dos casos mais graves, Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República defende a condenação com penas que podem somar até 43 anos de prisão. Apesar da derrota nas urnas e dos problemas legais, o poder político de Jair Bolsonaro e sua influência na direita são inegáveis. Ele foi capaz de mobilizar uma base eleitoral mais ampla do que um núcleo de apoiadores restritos, e o seu movimento, o bolsonarismo, provou ter densidade eleitoral e capacidade de organização. A sua capacidade de impulsionar a candidatura de aliados como Tarcísio de Freitas em São Paulo e Cláudio Castro no Rio de Janeiro demonstra a força do seu apelo junto ao eleitorado. Além do seu legado ideológico, o governo Bolsonaro deixou algumas contribuições institucionais, como a reforma da Previdência, a independência do Banco Central e a lei do saneamento básico, além do sistema de pagamentos instantâneos PIX. A avaliação do seu legado econômico, embora complexa, mostra uma melhora cíclica no crescimento e na taxa de desemprego no final do mandato. No entanto, críticos apontam a condução da pandemia e as controvérsias ambientais como os maiores fardos do legado político. A trajetória de Jair Bolsonaro é um reflexo das tensões e transformações da sociedade brasileira. Sua ascensão, impulsionada pelo profundo cansaço com a política tradicional e pelo domínio das mídias sociais, transformou a insubordinação de sua carreira militar em um capital político valioso. A vitória de 2018 foi um triunfo simbólico e digital, no qual o atentado à faca se tornou um evento catalisador que consolidou sua imagem de líder protegido por uma força divina e perseguido por inimigos do sistema. No poder, Bolsonaro apresentou um governo de contrastes. Se por um lado Bolsonaro deixou avanços institucionais importantes, por outro, sua gestão da pandemia, as controvérsias ambientais e o constante atrito com as instituições trouxeram instabilidade e geraram um legado altamente polarizador. As investigações e processos que enfrenta hoje são um resultado direto do seu estilo de governo. Apesar da derrota e da inelegibilidade, a influência política de Bolsonaro permanece. Ele consolidou uma extrema-direita organizada e com uma base eleitoral leal. A longevidade do bolsonarismo dependerá da capacidade de seus filhos e aliados de capitalizar sobre a força desse movimento, demonstrando que a figura de Jair Bolsonaro transcende sua biografia pessoal para se estabelecer como um fenômeno político duradouro no Brasil. E aí, você conhecia a história de Bolsonaro e como você considera o governo dele para o Brasil? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Continue no nosso canal assistindo os vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!